Hoje eu quero falar com você sobre a ceia do Senhor. Muitas vezes nós participamos da ceia sem ter uma compreensão plena do que realmente ela seja. Muitas vezes você come do pão, bebe do cálice, sem ter a plenitude de que esta realidade espiritual nos envolve. Não significa que ela não possa ser celebrada 2 vezes ou mais vezes, mas nós precisamos, quando celebramos a ceia, temos que ter a compreensão também de discernirmos o corpo de Cristo. Nós levamos a ceia para pessoas que são enfermas, mas não é para ser extrema unção, nada disso. Nós levamos porque ela também não tem condições de participar da celebração de culto. Está num CTI, uma situação complicada, mas nós temos que participar da mesa do Senhor. Por isso que aqui em Lagoinha, em todas as Lagoinhas, hoje já são praticamente, acho que já quebramos a barreira de 600 igrejas. Hoje, o 2º domingo do mês, todas as Lagoinhas celebram a ceia do Senhor. Nós estamos aqui, lá na China vai celebrar, lá no Japão, lá na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, lá no Canadá, lá no Uruguai, lá no Panamá, lá em Portugal, lá na Espanha, lá na Suíça, lá na Itália. Eu não vou nem saber, mas vamos entender isso. Nós temos que discernir essa realidade, que somos irmãos. Falar irmão, eu fiquei sabendo que estava aqui um irmão, eu estava com uma saudade de vê-lo. E ontem, na hora que eu fazia a minha caminhada, eu faço também, viu? As pernas estão boas. Eu encontrei o filho dele. Eu falei, eu estou com a saudade do seu pai. Você podia falar para ele lá na igreja. E não é que ele trouxe o pai dele? É o Dino. Cadê o Dino? Fica em pé aí, Dino. Fica em pé, Dino, olha lá. Lembra do Dino? Que alegria. Cadê a esposa? Está aí? Fica em pé. Dá um beijo bonito nela para a gente ver, gente. Aê, Dino. Gente, esse casal, ele não tinha cabelo branco nem eu. A gente fazia acampamentos. Quem fazia comida era só o Dino e a esposa. Gente, era aquelas panelas daquele tamanho. Meu pai do céu. Ô Dino, que bom ver você, filho. Vou encontrar aqui, porque lá no céu, eu não sei. Mas é melhor a gente fazer enquanto a gente está vivo, não é assim? Que presente você é, Dino. Muito, muito, muito. A ceia do Senhor é para a gente lembrar. A ceia do Senhor é para nós lembrarmos. Abra comigo a sua Bíblia. Em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. A partir do versículo 7. Lucas 22, a partir do versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-vos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, ele e os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comereis, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice,
havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não beberei o fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E quando o reino de Deus chegou, 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, do verso 23 ao 26. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para o juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Nós nunca podemos alimentar algo que é tão precioso. São as nossas lembranças. Muitas vezes nós lembramos das coisas que nós queremos esquecer. Mas muitas vezes nós fazemos o inverso. Ficamos lembrando coisas que nos machucam e nos entristecem. Por isso que quando você chegou para participar da reunião, você recebeu o cálice e recebeu o pão também. Não sei, o cálice pode ser um cálice de meio litro. O pão pode ser um pãozinho de 100 gramas. Não tem isso. É um símbolo. O cálice simboliza o corpo de Cristo, que foi quebrado. O sangue de Cristo que foi derramado ali na cruz. O pão é o símbolo do seu corpo, que foi moído na cruz em nosso lugar. Mas nós não podemos esquecer por quê. Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14, é um texto que nós sabemos de cor, que diz assim: não que eu já tenha recebido, eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo pelo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Nós só temos um dia para viver. Não carregue os fardos, as feridas de ontem. Eu tomo banho todo dia, mas depois que eu tomo banho eu fiquei limpo. A sujeira de ontem foi embora, foi pelo ralo. Muitas vezes casamentos atrapalham, vidas são atrapalhadas, porque as pessoas não largam para trás o seu passado. Não largam para trás aquele tempo enquanto ele era lagarta. Não fica cavucando coisa que você já sepultou. Muitas vezes qualquer briga de marido e mulher, normalmente um dos dois começa a cavucar aquilo que já foi resolvido há tantos anos, e daí a pouco a ferida vai ficando mais e mais aberta, e há tanta confusão. Esquecendo-me, é um esforço meu. Nós não temos o botãozinho do delete que apaga, não. Nós temos que escolher esquecer.
E não havendo maldizente, fora cessa a contenda. Se você para de pôr lenha na fogueira, a fogueira vai apagar. E diz assim: esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para os que diante de mim estão. Agora observe: prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Nosso alvo é o Senhor. Nosso alvo é ser cada dia mais parecido com Ele, cada dia falando mais como Ele, cada dia sendo mais perfumado do que Ele. Cada dia prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe, nós estamos num processo, cada dia. Vocês não veem aqui o pastor Márcio, eu não sou o que vocês estão vendo. Eu sou um espírito, eu tenho uma alma, meu corpo está velho. Eu não sou o que você está vendo, eu sou o que sou que está dentro de mim. Eu sou, por isso que Jesus dizia assim: quem vê a mim vê o Pai. Mas o Pai não tem rosto, o Pai não tem cabelo, vê Deus. A vida de Jesus era o reflexo de Deus, é Deus, é Deus. Jesus Cristo não se parece com Deus, Jesus é Deus. E a ceia do Senhor é exatamente esse tempo de lembrar. É um tempo para nós lembrarmos, é um tempo de nós sermos, é um tempo de estarmos cumprindo a palavra do Senhor. E o que eu preciso lembrar ao celebrar a ceia do Senhor? Eu não vou conseguir falar sobre tudo isso, então eu não vou ler todos os textos, mas a primeira coisa que eu tenho que lembrar é que eu tenho que ser muito alegre. Sabe, pode parecer estranho isso, eu lembrar, porque um fruto do Espírito é alegria. Eu choro muito, mas mesmo chorando não significa que é choro de tristeza. Nós temos lágrimas. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Aqueles que muitas vezes passaram por situação de perseguição, falaram mal de você, pisaram em você, aí você fica cheio de coisinha e tal. Eu não vou mais no meu GC, eu fui, ninguém ligou para mim, ninguém nem me cumprimentou, ninguém nem sorriu para mim, e aquelas picuinhas. Disse: gente, nós não somos mais crianças. Regozijai-vos. E sabe o que é exultar? Fique em pé, faz um gesto assim de exultação. Não, eu quase caí para trás, você não caiu. Mas vamos exultar. Não, tem gente sentado. Quem é paralítico vai ficar até em pé, hein? 1, 2 e já. É isso. Fique assentado. Sabe, essa alegria assim, alegria de mineiro, né? Eu sou bem mineiro, acanhado. Mineiro é assim. Eu sou mineiro, eu gosto de ser mineiro, uai. Mas olha, o carioca, ele gosta de pular, gosta de sorrir, mas nem sempre faz. Muitas vezes as pessoas... Nós não somos o envelope, nós somos o conteúdo. E aqui diz, eu não posso me esquecer: alegrai-vos sempre. Aí está escrito aqui em Mateus 5:24. Eu preciso lembrar que eu preciso amar meu irmão. Eu não posso ter picuinha com ele, eu não posso virar a cara para ele. Deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-se com o teu irmão, e então voltando, faz a tua oferta. Muitas vezes agora, passou as eleições, aí muitas vezes tinha um candidato da igreja, outro candidato da igreja, daí a pouco um nem olha mais para o outro. Tirou meu voto, compreende? Acabou, a eleição já acabou, a vida continua, compreende? Eu tenho que lembrar disso, eu tenho que lembrar que eu tenho hoje. Eu vou trazer minha oferta perante o altar. Deixe primeiro a sua oferta, não é que você vai deixar de dá-la, não. Deixe. Primeiro, vai reconciliar-te com teu irmão. Então, voltando,
faz a sua oferta, ofereça ao Senhor. Por isso que temos que estar reconciliados com o irmão. Quando eu celebro a ceia, eu preciso reconhecer o quê? Que eu tenho que ser perfeito. Mas perfeito aqui na terra? O que é ser perfeito? Em Mateus, capítulo 4, verso 48, o Senhor Jesus diz algo tão glorioso. Portanto, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Aqui está essa uva aqui. Ela é grande assim. Mas tem uma outra uva que é pequenininha. Essa uva aqui é roxa. A outra é verde. Não significa que toda uva tem que ser desse jeito aqui. Não. Perfeição não tem nada a ver de tamanho da perfeição. É a realidade de sermos perfeitos. Quando você entregou a sua oferta hoje, entregou R$1 de oferta, foi perfeito. O outro entregou R$1.000, foi perfeito. O outro entregou R$10.000, foi perfeito. Ou seja, nós temos que ter essa compreensão de perfeição. Portanto, sede vós perfeitos. Eu tenho que fazer as coisas de um modo perfeito. Na hora que eu vim para cá, eu escolhi a camisa, eu escolhi o terno, eu escolhi a gravata, escolhi o sapato, escolhi a mesa, olhei no espelho, fiz assim para ver se não tinha meleca nenhuma e vim. Compreende? O que é a perfeição? Você tem o seu limite. Não fica querendo ultrapassar aquilo que você não é. Nós somos, não é o que somos do lado de fora, nós somos do lado de dentro. E aqui o Senhor diz assim, sede. É porque Ele nunca vai nos pedir para não fazermos. Tudo que nós fazemos, temos que fazer para a glória do Pai. Segundo 2 Coríntios 13, 11, nós vemos a expressão de perfeição de uma forma tão gloriosa. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, a outra tradução diz, quando eu cheguei à perfeição, desisti das coisas próprias de menino. Agora, para nós vivermos isso, nós temos que fazer algo. Nós temos que ser prudentes. Mas o exemplo de prudência que nós conhecemos, por incrível, são as serpentes. As serpentes, elas não ficam andando para lá, dando de qualquer maneira, não. Elas ficam escondidas para dar o bote. É o que está escrito. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, o quê? Prudentes. Prudentes como as serpentes. E simples como a pomba. Não é que nós vamos ser simplórios. Aí é outra coisa. Simples é simples. Não fique descomplicado. Hoje tem pessoas que ficam só atrás de doutrinas. É o milênio. Aí fica estudando, pregando um mês inteiro sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia. É o fim do mundo. E como que vai ser a temperatura do inferno? Como que vai ser lá? Como vai ser lá? Querido, eu não estou nem aí para isso. Eu quero estar no céu. Doutrina que não muda caráter, o que adianta? Não, o dia de você celebrar é sábado, é o sábado, é o sábado. Bem, é sábado, é domingo, é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta. Deu para entender? Com coisas simples, quantas pessoas se perdem tanto. A fé é um festival de vida, de alento. A santidade é para todos. Agora tem pessoas que se envolvem com tantas coisas e nós temos que ser o quê? Prudentes, mas com essa simplicidade que está aqui na palavra do Senhor. Mas nós temos que ser tão inofensivos
como as pombas. Mateus 10, versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobo. Sejam simples, sede, portanto, prudentes como a serpente e simples como as pombas. A pomba é simples. Simples. Onde eu moro tem muitas árvores lá perto, então tem muitas pombas. Mesmo quando eu faço a caminhada ali na orla da lagoa, tem pomba. Se fosse urubu, ele voa logo, mas a pomba continua fazendo o que ela está fazendo. Tão interessante. A simplicidade é algo assim tão inofensivo. Mas nós temos que estar o quê? Lembrando de amar a vinda de Jesus. Quando celebramos a ceia, Ele diz, olha, eu quero que vocês façam isso até que eu volte. Até que eu volte. Sejamos então preparados para a vinda do Senhor. Mateus 24, 24 diz exatamente assim: por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A hora que não cuidais, porque muitas vezes a gente está aqui, será que ele vai voltar agora? Se fosse assim, perde a graça. É igual um menino que no Natal o pai leva os presentes, o presente dele, mas aí o pai dormiu, a mãe dormiu, o menino foi lá com cuidado, abriu a caixa, viu o presente, fez tudo direitinho, embalou de novo. Quando o pai e a mãe foi dar o presente para o menino, perdeu a graça. Perdeu a graça. A beleza dessa expectativa é que é gostosa na vida. É isso, da gente não saber o dia de amanhã. Se a gente sabe amanhã, a gente já fica sofrendo hoje. Então o Senhor diz de uma forma tão clara, eu tenho que lembrar o quê? Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E vai voltar mesmo. E nós temos que guardar isso. Em Lucas 12, o verso 40, repete a mesma realidade. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Eu tenho que lembrar de quê quando eu celebro a ceia? Que eu tenho que ser misericordioso, como o Pai Celestial é misericordioso. Eu preciso lembrar disso. Eu preciso vivenciar. O Senhor diz, sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Muitas vezes as pessoas imaginam que a vida de pastor é uma vida tão suave, bem leve. Querido, já me pisaram, já me fizeram que se eu pudesse me enganar, é pouco ainda. Mas sabe por que eu estou até aqui, até hoje? Normalmente um pastor fica numa igreja, quando bate 3 anos, ele já vai para outra. Já vai para outra. Porque não suporta muitas vezes. Como que tem ovelhas que pisam, que batem, que ferem. Mas a vida é simples quando o Senhor diz para sermos, é para lembrar isso, que temos que ser o quê? Misericordiosos. Temos que viver isso. Mas nós precisamos ser como servo fiel. É para nós lembrarmos que nunca podemos deixar de sermos fiéis. É como que está o texto aí agora. Sede vós semelhante ao homem que esperam pelo Senhor, ao voltar a Ele das festas de casamento, para que quando vier e bater na porta, logo lhe abram. Ou seja, aquela tarefa dada, ela vai ser o quê? Cumprida.
o servo fiel. Sabe, ninguém precisa ficar fiscalizando o outro dentro da fé. Nós temos que caminhar isso, mas para isso nós temos que celebrar a ceia, também para lembrar que nós temos que ser agradecidos. Ser agradecidos não é uma sugestão, é um mandamento. Muitas vezes as pessoas olham o mandamento: não adulterar, não roubar, não matar. Mas ser mal agradecido, não tem pecado mais pecado que o outro. Olha o que está escrito na Bíblia: seja a paz de Cristo habita em vosso coração, também fostes chamados em um só corpo, e sede o quê? Agradecidos. Ser agradecido. Não. Eu não fui eleito. E aí? Você pode fazer isso um pouquinho só. Mas agora tem que viver o resto da vida. Quem sabe você agradeceu que Deus sabia que aquele avião ia cair, você ia morrer. Porque Ele sabia que você ia fazer, não tinha forças para não enfrentar uma hora lá, um suborno. Ele não sabia. E nós temos que ter esse entendimento. Não, eu fico com raiva. Eu lembro que na nossa igreja tinha pessoas que eram candidatos e perderam e nunca mais puseram os pés aqui. Nunca mais. Nunca. Nunca. A ceia é para fazer a gente lembrar. A ceia é para lembrar. Eu tenho que ser agradecido. Eu não entendo os caminhos do Senhor. Hoje eu abri meu coração para você, falando que eu tenho, a Renata tem, para você estar orando para mim. Você também, muitas vezes fica cheio de não me toque. Você tem que falar. Mas guarde no seu coração. Eu não sei todo esse propósito, mas o que eu estou vendo hoje, eu fico em casa, fico vendo esses meninos pregar aqui, gente. Eu fico assim, gente, quando eu crescer eu quero pregar igual ele, gente. Eu fico olhando eles aqui e falo: meu Pai, que graça, que sabedoria. Eu fico assistindo eles pregando e eu me lembro da idade que eu tinha, na idade deles. Eles estão a quilômetros de mim daquela época. Eu agradeço tanto a Deus o tempo que estamos vivendo hoje. Nós temos que ser agradecidos. Aqui não é, nós celebramos a ceia para nós lembrarmos disso, que temos que ser o quê? Agradecidos. Mas para isso eu tenho que ter o quê? Paz com o meu semelhante. Eu preciso ter paz com Ele. Eu não posso encher meu coração de raiva disso. E que os tenhais em amor, em máxima consideração por causa do trabalho que realiza. Vivei em paz uns com os outros. Eu tenho que viver em paz. Mas eu tenho que viver em paz só com meus irmãos. Não, é com todo mundo. Com aquela vizinha chata, com aquele seu chefe que pega no seu pé. 1 Tessalonicenses 5,14. 1 Tessalonicenses 5,14 diz: exortamos também, irmãos, a que admoesteis os submissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e seja longânimo para com todos. Sabe o que é longânimo? Estupim longo. No dinamite tem o estupim. Faça seu estupim, meu irmão, longe. Tem aquela mulher que explode à toa com o marido. O estupim dela é pequenininho. Pá! Explode à toa. Sabe? Acho que o marido olhou para a mulher dele agora e falou assim: o seu tamanho. Isso aí fica entre vocês dois, viu? 2 Timóteo 5:22.
2 Timóteo 5, 22, traz exatamente esta realidade para nós vivenciarmos. 2 Timóteo 5, 22, o menino vai colocar ali, se achar. Isso, é um mandamento. O Senhor seja com o teu espírito. É para você lembrar. Seu espírito é o seu espírito. Deixe Deus controlar você. Por que nós celebramos a ceia? Para lembrar que nós podemos viver afastados do pecado. 1 Timóteo 5, 22. É para nós vivermos afastados. Na nossa vida o pecado é um acidente, não é um estilo de vida. 1 Timóteo 5, 22 diz assim: a ninguém imponha precipitadamente as mãos, nem te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Não participe do pecado do outro. Não seja solidário ao pecado do outro. Conserva-te a ti mesmo puro. 1 Pedro 1,13 diz assim, que quando celebramos a ceia, para nós lembrarmos que sempre temos que ter bom ânimo. E bom ânimo é vida. Bom ânimo é ter vida. 1 Pedro 1,13 diz assim, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Mas agora 1 Pedro 4,7 repete essa mesma verdade. Eu preciso lembrar dessa realidade. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem de vossas orações. Você muitas vezes ora e não tem resposta, porque você precisa acertar aquilo. Nós celebramos a ceia para você lembrar disso, e você precisa ter bom ânimo. Quando nós celebramos a ceia, você até fica assim, bem, não estou sendo não, mas olha o que está escrito em João 16,13. João 16,13, eu celebro a ceia, porque o Senhor diz essas coisas, o Senhor dito, para que tenhais paz em mim, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Querido, você e eu passamos por aflições, mas não é a aflição que vai te esmagar, é isso que te mantém em pé, o que me mantém vivo aqui, falando com você, é exatamente isso. A celebração da ceia nos faz lembrar dessa realidade tão gloriosa, mas nós temos que manter o quê? Sermos o quê? Fervorosos no Espírito. Em Romanos 12, o verso 11, 12 e 13 diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O verso 12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. E olha o verso 13, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Eu celebro a ceia para lembrar de uma coisa. Efésios 5,11. Em Efésios 5,11, quando eu celebro a ceia, é para eu lembrar que eu tenho que ser um imitador de Deus como um filho amado. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. É você vivendo essa vida, mas é importante que você esteja tão envolvido na obra do Senhor. Você como diácono, você como alguém, tem um moço que vem, carrega o púlpito, põe aqui, coisas tão simples. O outro que ajuda a lavar o sanitário, o outro que fica lá na porta, o outro que cuida do GC. Sabe, nós temos que lembrar, temos que ser sempre abundantes na obra do Senhor.
Então, para sermos com o cumprimento da palavra do Senhor, é para eu não esquecer disso, que eu sempre tenho que ser abundante na obra do Senhor. Olha o que está escrito aí, 1 Coríntios 15, 28, 58. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Agora vamos ficar em pé e vamos ver o último item, que é o que nós precisamos daqui a pouco. Eu queria que você segurasse agora o cálice com o pão. Por quê? Porque nós temos, a ceia nos faz lembrar que temos que ser firmes no Senhor. Temos que ser firmes no Senhor. 1 Coríntios 16, 13. Sede vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Efésios 6:10. Eu participo da ceia para eu poder lembrar o que está escrito em Efésios 6, o verso 10, que traz ao nosso coração essa certeza: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Você não vai sair daqui fraquinho. Você tem a vida do Senhor, a realidade dele em você. 2 Timóteo 2:1. 2 Timóteo 2:1. Paulo, falando para Timóteo, diz: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Não é essa gotinha de vinho ou esse pedacinho de pão. Isso é o símbolo. Mas eu gostaria que você trouxesse isso ao seu coração.